Eu quero pregar hoje sobre um tema que eu considero muito importante numa geração que ela foca muito o exterior. Nós somos ensinados em nossa cultura que ter uma boa aparência física é muito importante. Que as pessoas nos medem, nos julgam por aparência. E nós somos inclinados a ceder ao contexto cultural. E mais do que isso, nessa geração atual, exatamente agora, o termo fitness não existia há um tempo atrás. Ele ficou mais moderno, assim, mais atual, ser fitness. E, consequentemente, ser fitness está falando sobre bem-estar fisicamente, saúde. Então, hoje, tem duas áreas na ciência que evoluíram e que têm dado bilhões de crescimento. É a área da estética, no sentido de shampoo, creme, aquilo, e para a área fitness, ou seja, para a saúde, alimento saudável, comprimidos, enfim, aquilo que produz saúde física. Mas o que percebemos é que não importa quão fisicamente você apareça estar, se sua alma não está bem, nada serve. É um desperdício de vida nós nos colocarmos ao serviço de preparar o corpo físico e deixarmos o lado da alma passar. Por quê? Porque eu vou falar pelo que a Bíblia diz. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16. Então, obviamente, não estou criticando, todos nós precisamos cuidar do nosso corpo, porque ele também é templo do Espírito Santo. Reconhecemos que a falta de cuidado com o nosso corpo vai trazer consequências, e eu sei muito bem o que é isso. Então, quem aqui me conhece, de janeiro para cá, que não me vê há um ano, fala assim, quem é aquele ali? Porque sei o que passei por não cuidar do corpo. Então, perdi mais de 15 quilos devido à necessidade de cuidar da saúde física. Então, reconheço que é uma necessidade. Mas, e quanto ao cuidado da nossa alma? Há pessoas que não engordam 1 quilo fisicamente, mas a alma está inchada. A alma está perturbada. Não há muita atenção, eu não vejo assim 7 passos para cuidar da sua alma. Eu vejo 7 passos para ficar mais magros. Dieta dos 30 dias, dos 7 dias, dos 21 dias. Mas pouco vejo dieta espiritual dos 21 dias de oração. O fato é que se nós esquecermos a alma, esquecemos daquilo que é mais importante, porque a Bíblia fala que é muito mais importante a alma do que o corpo. Por quê? Porque a alma é eterna, o corpo não. Esse corpo que você planeja, ele vai passar. Você terá, sim, lá na frente, um corpo glorificado. Mas, se eu focar o corpo e esquecer minha alma, eu estou perdendo o alvo da vida. E é muito simples perceber o quanto nós damos mais, vamos dizer assim, mais cuidado ao corpo do que à alma, pelo simples fato de que nós comemos várias vezes ao dia. Bateu aquela, não precisa nem esperar dar vontade de comer, você já vai comer antes. Nós já nos antecipamos à fome. E aí fazemos exame, check-up, para ver como é que está o corpo, subimos na balança para pesar como é que está o corpo. Queremos examinar isso, mas e a alma? Você alimenta a sua alma? Deixe-me lhe dizer uma coisa. Há muitas pessoas que estão muito bem alimentadas, estejam elas dentro do peso ou fora do peso. O fato é que tanto o que é magro quanto o que é gordinho, muitas vezes a alma está em inanição, está para morrer de fome. Essa é uma realidade. E você faz exames para saber como está a sua alma? Você sabe como fazer isso?
para saber como está a sua alma, porque ela também precisa de alimento. Ela é um ser, nós somos ser tríconos. Nós temos um espírito que tem uma alma que habita no corpo. Então, Jesus diz em Mateus capítulo 16, apenas o verso 26, ele diz assim: pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pode parecer algo que você lê de maneira passageira, mas eu queria que você atentasse para esse versículo. Quem falou aqui foi o autor da vida, não foi qualquer um, não foi o médico, não foi o nutricionista, foi o criador da humanidade. Ele aqui está deixando bem claro para nós, deixa bem claro o valor que há na alma do homem. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, e ganhar o mundo inteiro, aí coloca o que você quiser, o que você imaginar, daquilo que você tem como sucesso, ou com algo que você quer acrescentar na sua vida, que lhe dá prazer, que se faz se sentir bem. Vamos colocar no contexto moderno. Talvez você queira ter 1 milhão de seguidores na sua conta do Instagram, ou você queira casar, ou você queira ter muito dinheiro, ou ter muito sucesso em alguma área. Não importa qual é a área que você quer ser bem sucedido. Jesus falou aqui, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Primeiro, eu posso perder minha alma. E então ele diz, ou que poderá dar em troca o homem pela sua alma. Opa, vamos aqui trazer o entendimento disso. Como assim, em troca? Eu não sei você, mas quando se fala de troca, se fala de alguém está controlando. Alguém é dono. Se você está dando alguma... Entenda, o homem, quando ele se entende fisicamente olhando para o espelho. Ele acha que ele é aquilo ali que está ali. Gordo ou magro, baixo ou alto. Ele é o que ele vê. Só que ele tem uma alma. Que não é exatamente o físico dele. A alma dele, que é realmente ele. Porque a alma é o centro das emoções e dos sentimentos. Ela é ele. E ela é de alguém. Não é dele. A sua alma não lhe pertence. Ela pertence a alguém. É por isso que Jesus está dizendo aqui, que dará o homem em troca da sua alma. Ele não disse assim, que dará o homem em troca dele mesmo. Você entende? Porque a alma, ainda que esteja no homem, e é ele, não é dele. Ela pertence a alguém. E aí, então Jesus fala assim, que ele vai dar em troca por essa alma? O que Jesus está dizendo? Que naquele dia, chegará o dia que todos nós vamos ter que partir dessa vida. E então esse corpo perece no pó da terra, mas a alma não. Permanece. E para quem ela vai? A quem ela pertence? Aí Jesus disse, que dará o homem em troca da sua alma? Ou seja, nada que ele constituiu aqui na terra tem valor para esta alma, para ganhar essa alma de alguma realidade que ele não queira. Então, do que a alma precisa? Quais são as principais prioridades? E por que eu preciso pregar sobre isso? Eu preciso pregar sobre isso porque se a sua alma não estiver bem, não importa o que você tem, não importa quem você é, não importa a fama que você tem, quantos seguidores você tem, não importa se você é casado, solteiro, tem dinheiro ou não tem, se a sua alma não está bem, nada fica bem ao seu redor. Essa é uma realidade. Se a minha alma não está bem, nada está bem, porque tudo que flui para meu corpo também está na minha alma. E tudo que meu corpo sente, verbera na minha alma. A minha alma é o centro do meu ser. E se ela não está bem, nada ficará bem. Eu preciso então saber o que a minha alma precisa. O que ela precisa? E nós não fomos ensinados, infelizmente não somos ensinados sobre isso. Nem na escola, nem em casa, não somos ensinados sobre dizer, meu filho ou aluno, você tem uma alma. Vivemos num país
que diz ser laico, portanto, há professores que creem em Deus, que não creem em Deus. E são proibidos, se eles sabem de Deus, são proibidos de falar de Deus. Então, o aluno não aprende, uma criança, um adolescente não aprende que ele tem uma alma. E isso ele vai vivendo como se fosse apenas pela vida material, mas ele tem uma alma e uma hora essa alma geme, mas graças a Deus, que Deus deu escape ao homem. Do que a alma precisa? A primeira coisa que a alma precisa é de descanso. Diga comigo, descanso. Vivemos num mundo que é muito ocupado, irmão. Um mundo que é corrido. E esse mundo, ele é apressado. E é inevitável, ele vai provocar estresse em você. E não só estresse. O mundo às vezes é um lugar sombrio. Um lugar onde você vai se machucar, vai se encher de medo, de ferida, de sofrimento. E isso, não estou falando físico, eu estou falando no seu coração, na sua alma. Não importa quanto você queira se proteger, esse mundo vai atacar você de tal maneira que vai atingir sua alma, vai abater sua alma, vai ferir sua alma. E uma alma ferida é a razão de todos os males que vão acontecendo como em cadeia na humanidade. Você fere uma criança na alma dela, no abandono de um pai, na rejeição de uma mãe, e essa criança vai ter um problema que ela vai berberar no corpo físico, ela vai reagir, e ela vai ferir alguém, não somente fisicamente, mas também na alma de alguém, e isso vai como uma cadeia que não para. O fato é que nós que estamos ouvindo a verdade, precisamos ter esse entendimento, que uma alma sarada também vai produzir, ajudar outros a serem sarados. Quebrando o ciclo de maldição que está sobre a terra. O mundo, ele não vai alisar para nós. Jesus disse isso, no mundo vocês vão ter aflições. Não espere, no mundo você vai ter. O mesmo povo que te aplaude é o mesmo povo que te joga pedra se você falhar. Você não tem como responder às pessoas o tempo todo, agradável a elas. Uma hora você não vai conseguir agradar, e você vai perceber que elas são amargas demais, e você fala, uau, depois de tudo que eu fiz, sim, e você vai se machucar. Por isso Jesus disse em Mateus sobre o descanso, sabendo que é assim que a humanidade vive, doente, cansada, ele disse, Mateus 11, verso 28 e 29, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Que promessa! O que é que Jesus está prometendo aqui, irmãos? Ele não está falando sobre o cansaço físico. Ele não está falando sobre alguém que está cansado fisicamente, como você que está aqui numa quarta-feira. Talvez você acordou tão cedo hoje, 3 da manhã, 4 da manhã, e está ainda sentado nessa cadeira. Oh, meu Deus, que sono, deixa eu me segurar aqui. Esse cansaço, você vai dormir, se você dormir bem, amanhã você acorda 100%, pronto para outra. Não é disso que Jesus está falando, é de um cansaço que você acorda no outro dia, ele permanece lá. É de um abatimento que você fala, meu Deus, o que é isso? Porque não tenho força nem ânimo para fazer isso. Esse cansaço que me abate, que me entristece, é desse que Jesus está falando. Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. O que Jesus está dizendo é que a nossa alma precisa de algo que só Ele pode dar, descanso. E Ele então diz no verso 29, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão, repito, descanso para suas almas. Para suas almas. O que é que Jesus está focando aqui? Seu corpo físico? Não. Sua alma. Ele sabe que o que importa é que sua alma esteja bem. Porque uma alma bem, ela também vai focar o corpo para estar bem. Porque quando a alma está mal, você também não está nem aí para o seu corpo. Se alimenta mal, vive mal, bebe muito, alguns cheiram muito, fumam muito, se acabam muito, passam noitadas porque querem suprir um vazio da alma que só Jesus pode suprir. Venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Isso não é apenas para aqueles que ainda estão distantes ou que não conhecem a Cristo. Isso vale para qualquer um de nós que aqui estamos.
do pastor a você, todos nós passamos por fase em nossa vida que o cansaço chega, que o abatimento chega. Não importa o quanto você queira fazer o que é certo, fazer o que é bom. Chega uma hora que você fala assim, meu Deus, estou cansado. Mas você sabe que esse cansaço não é uma noite de sono. É de lutar e não chegar. É de tentar fazer algo e não alcançar. É de defrontar com os mesmos problemas todos os dias, diante de um casamento, diante de uma filha, diante de um filho ou de uma realidade. Não importa qual seja ela. Chega um momento que nós cansamos. E então Jesus diz, pare, vem a mim. Eu quero dar descanso a você. Eu preciso que você entenda que eu sou a fonte do descanso. A segunda necessidade que a alma tem é de esperança. Se existe uma coisa que a alma não vive, é sem esperança. Você pode ficar vários dias sem comer, 40, sem comer nada, mas você não fica muito tempo sem esperança. E se você não sabe o que eu estou dizendo, é porque você não experimentou o que é a profunda desesperança. Mas se você já foi alguém depressivo e pensou na morte, então você sabe o que é alguém que perdeu a esperança. Quando alguém entra num processo profundo de depressão, ele está perdendo toda a esperança. E então o que sobra é um sentimento de para que eu vou viver? E isso é a marca da desesperança. Quanto mais profundo é a desesperança, mais profundo é o desejo de partir dessa vida para outra vida que talvez não exista. Contanto que eu pare de sofrer. Essa é a raiz da desesperança. A alma, ela precisa de esperança. É uma parte essencial. Quando a esperança se vai, a vida acaba. Não importa. Só que nossa alma, ela precisa de uma viva esperança. Não adianta, os homens eles buscam constantemente sua esperança em valores da terra. Não, agora eu vou ter esperança num concurso público. Não, agora eu vou ter esperança nesse casamento. Não, agora eu vou ter esperança nesse negócio que eu estou fazendo. Eles ficam buscando algo para ter esperança, mas toda esperança que é da terra, ela passa e ela frustra e decepciona. Você precisa de uma esperança que não se frustra, que não pode ser frustrada. Essa esperança, ela é uma âncora que só Deus pode fazer. O que é a esperança, irmãos? A esperança, ela é como uma âncora. Você tem um barco, vem uma tempestade, não dá para navegar no navio que é veleiro. Deixe-me lhe dizer, veleiro é um navio que tem aqueles panos que nós chamamos de vela, para se guiar no mar, através de onde o vento está indo. Mas diante de uma tempestade, a melhor coisa que se faz é tirar as velas, jogar a âncora no mar e deixar o navio ficar ali, preso. À medida que o vento bate, o mar move o navio, ele faz um círculo, mas não sai dali, porque está ancorado. A esperança em Deus é como um navio ancorado. A tempestade vem. Não dá para evitá-la. Mas quem está ancorado em Deus, a tempestade pode vir, mas ele permanece firme. Então as pessoas que não têm Deus como uma âncora para suas vidas, o que acontece com elas? O navio da vida delas começa a soprar a tempestade e o navio leva elas para onde o vento está soprando. E às vezes ele nos leva para as pedras. E ali o navio se destrói. Quem permanece independente vai ter uma consequência bem complicada. A circunstância que nós nos encontramos, nós temos que ter uma âncora, porque senão essas circunstâncias vão nos destruir. E aí, o apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 1, verso 3, ele fala assim: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Porque, entenda, não importa se você frequenta uma igreja, se você acredita em Deus ou em Jesus Cristo, você precisa, sim, precisa por decisão dizer: Deus, Tu és a minha âncora, Tu és a minha esperança. Você tem que depositar sua esperança em Deus. Porque enquanto você achar que é no seu trabalho, que é naquela pessoa, que pode mudar a sua vida, você vai ter decepções. Por isso, o salmista no capítulo 27, verso 13 e 14 diz assim: pereceria, sem dúvida,
se não cresse, que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Quando o salmista escreveu isso aqui, ele estava vivendo exatamente o que eu falei, uma tempestade, uma guerra, uma luta na sua alma, uma batalha que era externa e interna. Porque as coisas externas afetam o interno, e as coisas internas afetam como eu olho as coisas externas. E o salmista aqui, ele então diz, eu pereceria, sem sombra de dúvidas, se não cresce, esperança, que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Então observe, alguém que conhecia ou temia a Deus, viveu uma tempestade, viveu uma luta, e então Deus não estava agindo como ele esperava. Por isso ele disse, eu pereceria, se não cresce, que viria Deus fazer a sua bondade em minha vida. Então, por mais que eu me encontre numa tempestade, eu preciso confiar, dizer, Deus, Tu és a minha âncora, e eu sei que o Senhor vai agir na minha vida, e eu verei a Tua bondade na terra dos viventes. Não é na eternidade, não é só lá, é aqui também. Eu verei sua bondade aqui. Até porque se Deus não agir de bondade conosco aqui, não suportaremos chegar lá. É imprescindível que a minha alma precisa de uma âncora, de esperança. E eu pergunto, onde está a sua esperança? Uma outra coisa que a alma necessita, ela precisa de liberdade. E quando eu falo de liberdade, na nossa cabeça normalmente vai vir o quê? Restrição física. Quando pensamos em liberdade, pensamos em coisas físicas. Eu queria ter liberdade para viajar. Queria ter liberdade para poder fazer o que eu quisesse, a hora que eu quisesse. Queria ter liberdade para não ter que fazer as coisas na hora que as pessoas querem, mas quando eu quero. Eu queria ser um empresário, eu queria ter liberdade de não ter que acordar cedo, né, Cid? Eu queria ter liberdade de, ganhar mais e poder fazer meu horário. Quando nós pensamos em liberdade, pensamos nisso. Eu não estou falando disso. Eu estou falando sobre a liberdade da alma. Porque é possível que alguém esteja dentro de uma cadeia física e seja livre. E é possível que você more em um palácio e seja preso. Há pessoas que são presas pelo medo, presas por compulsões, por pecados, por vícios. E não importa o que ela tem, não quanto conhecimento tem, nem com quem ela viva, ela ainda é escrava, ela não tem liberdade. Há pessoas que moram em camas muito macias e caras, de mais de 10 mil reais, mas elas têm que tomar remédio todas as noites para poder dormir. Há pessoas que não têm liberdade na alma. E o Evangelho de Cristo, ele é focado em nos dar liberdade. E remover toda restrição interna. É por isso que alguém que está preso numa cadeia, ele pode ouvir o Evangelho lá dentro da cadeia. Às vezes na mente dele ele acha que Deus vai soltar ele dali. Não, Cristo me dá liberdade. Ele acha que ele vai sair da cadeia para poder viver uma vida de liberdade física. Não, muitas vezes ele vai ficar dentro da cadeia e será um cristão dentro da cadeia. E será uma testemunha dentro da cadeia. Vai cultuar na cadeia, mas sua alma não está mais presa por aquilo que ele foi preso. Quando ele sair dali, aquilo que o escravizou, de maneira que ele pecou e errou para fazer o que foi feito para estar preso, ele já quebrou as cadeias. Cristo já libertou ele daquilo que antes o escravizava. Ele é livre. O Evangelho é focado nessa liberdade. E ele quer nos libertar de tudo aquilo que nos escraviza. Eu quero que você abra a sua Bíblia. No livro de Romanos. Se você tiver com a Bíblia aí, por favor, abra ela. Romanos capítulo 7. Olhe para que Cristo veio nos libertar. Romanos capítulo 7, verso 18 em diante. Diz assim: de maneira que agora já não sou eu que faço isso. Paulo está falando do pecado, das nossas fraquezas. Não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, eu quero fazer o que é certo. Eu quero, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço.
Ora, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei dentro de mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus ombros, ou nos meus membros. Aí ele diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? E não é isso que muitas vezes acontece conosco? Quantas vezes você falou assim: nunca mais faço isso, nunca mais, e você vai lá e faz. Nunca mais eu vou fazer, e você vai lá, passa alguns dias, depois vacila de novo. O que é isso? Pecado. Você agora é escravo. Por quê? Porque você quer fazer outra coisa, mas faz aquilo que não quer fazer. Escravidão. E é disso que eu quero falar aqui. A alma precisa de liberdade aqui. Porque se eu me libertar aqui, o resto eu vou conquistar. Por que muitas pessoas vivem numa situação difícil, em situação de rua, em situação complicada, não sai do lugar? Porque não é a questão física. Se você dá a ela dinheiro, se você der a ela um trabalho, ela voltará para o mesmo lugar. Porque a alma é que tem que ser livre. Não adianta Deus abençoar o lado externo sem primeiro mudar o interno. Porque é impossível que você viva uma vida diferente. Ah, se me desse uma oportunidade. Não. Não é a questão, não é a oportunidade. É a questão que a sua alma é escrava. E uma alma escrava voltará para o mesmo lugar que antes estava, porque ela é escrava. Ela não quer estar lá, mas ela é induzida a voltar para lá. E se você já foi viciado em alguma droga, você sabe o que eu estou falando. Se você já teve algum vício na vida, você sabe o que eu estou falando. Eu me lembro que quando eu bebia, e vinha aquela noite de manguaça braba, tome para dentro e tá, pá. No outro dia, misturava tudo, a ressaca, meu Deus, a cabeça, tum. E eu dizia: a partir de hoje, nunca mais eu bebo. Quero ver eu botar uma gota dessa miséria na minha boca. Está amarrado, nem era crente. Mas já estava, não bebo. Não dava uma semana, já dava uma tremiga na mão, meu Deus. Não, só vou beber um copo. Só um copo, porque eu sou controlado. E aí, um copo, por que não dois? Eu vou pagar uma garrafa, não vou beber toda? Vou beber toda. Se eu já zerei uma, vou beber a outra. E vamos embora. E quando eu percebi, eu tinha gastado o dinheiro todinho, fiada no bar. Já estava devendo para o mês que vem. Por quê? Porque a escravidão tinha tomado conta de mim. Existem muitas coisas porque podemos ser viciados, não somente em bebida. E eu pergunto, do que sua alma precisa liberdade? E por último, a alma, ela precisa de um centro. Todo ser humano que não tem um centro da sua vida, ele é guiado por as circunstâncias que acontecem na vida dele. Há tantas coisas que competem pela atenção de nossa alma, e não são poucas. Sabe, como é que eu determino o que é certo ou o que eu quero? O que orienta minhas decisões? Quem é o meu parâmetro? Quando que eu preciso aguardar alguma coisa e quando eu devo seguir? Como que eu vou agir diante de tal situação? Isso é o que nós chamamos de centro de direção. Quem é o meu orientador? Quem? Quando dizemos sim e quando dizemos não às coisas. Qual é o parâmetro? João, capítulo 8, verso 12. Jesus falou à multidão, ao povo, e disse: eu sou a luz do mundo. João 8, 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu quero que você entenda aqui a palavra trevas, porque trevas aqui, quando nós pensamos, nós sempre pensamos no inferno, no diabo. Trevas aqui não é isso. Não é andar com demônio, não é andar no inferno. Trevas aqui é ignorância, falta de entendimento,
está no lugar escuro, da qual você não consegue saber para onde está indo. Jesus fala que eu sou a luz. Então, quem está comigo está iluminado. E então ele vai saber, através de mim, para onde está indo e o que está indo. O que aumenta a minha esperança. Porque se eu estou em Cristo e eu digo, Senhor, eu caso com essa pessoa, me dê um sinal. Ou, Senhor, eu vou para aquele emprego. Eu estou pedindo a Deus o quê? Iluminação. Jesus é o quê? A luz do mundo. Quem anda comigo não anda em treva. Aí Jesus confirma, sim, filho, case com ele. E aí você casa e o negócio é estreito. Ah, pai, meu Deus, o Senhor mandou casar. Aí é a esperança de saber que ele me iluminou, que vai me manter confiante. Isso vai mudar, porque Deus me confirmou e ele tem o melhor para mim. E eu preciso então começar a me preparar e confiar, porque Deus está trabalhando no meu caráter, no caráter do meu cônjuge. E então naquilo que eu pedi para Deus, ou que eu pedi confirmação para Deus, Ele vai me dar uma saída. Por quê? Porque Ele ilumina meu caminho. Jesus está dizendo o seguinte, eu sou o centro. Eu sou aquele que vai dar a vocês um propósito e um sentido para a sua vida. Eu sou aquele que vai guiar vocês para uma nova vida. Não há outro que possa fazer isso. Você foi criado, escute isso, você foi criado para andar com Deus. Nenhum ser humano foi criado por acaso. Nós não somos, sabe, por mais que seus pais não te planejou, por mais que você foi, aos olhos do seu pai, um acidente, para Deus você não foi. Para Deus nós não somos um acidente. Não somos uma consequência do acaso. Deus criou e permitiu que você nascesse no meio de bilhões de espermatozoides. Você chegou lá e entrou no óvulo da sua mãe e ali foi fecundado e você nasceu, porque Deus quis que você nascesse. Ele tem um plano para você. Agora, até que eu conheça esse Deus que me amou antes mesmo que eu o conhecesse, eu vou passar por certos caminhos. Mas agora que eu sei que Ele é a luz, que Ele é o caminho, o que é que eu vou fazer? Eu preciso entregar tudo a Ele. João capítulo 15, verso 5 diz assim, eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, ele vai dar muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Não podem. E eu quero concluir aqui. Eu quero fazer para você algumas perguntas. E eu queria que você se examinasse nessa hora. Porque quando eu trago essa palavra, eu não falo ela apenas para você ouvir. Eu quero que você a receba no seu coração. E examine seu coração. E como você se encontra diante dessa palavra. Não importa se você está na igreja há 20 anos ou se você chegou aqui pela primeira vez. Examine seu coração. Por favor, fique de pé. Sabe por que peço que vocês fiquem de pé sempre que vou ministrar? Porque quando eu fico de pé, eu não tenho como dormir em pé, é mais difícil. Porque eu vou pedir para vocês fecharem os olhos e pensarem. Apenas feche seus olhos e ouça a minha voz. Eu quero que você pense nisso. Como você se encontra hoje? Qual é o descanso que você está precisando? Essa é a noite que Deus preparou para você. Talvez você entrou aqui cansado de lutar em alguma área da sua vida. Eu quero que você se lembre do que Jesus disse, venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Essa promessa é para você. É para você. Não importa. Você pode requerer de Jesus, essa promessa o Senhor deu para mim. E eu estou aqui. Eu estou cansado, Senhor. Eu preciso que o Senhor me ajude. Eu preciso descansar. E Jesus disse, qual é o caminho para que eu pudesse descansar? É mais uma vez, não importa se você já fez isso antes, faça de novo. E diga, Jesus, eu coloco esse fardo nas tuas mãos. Eu abro mão de lutar. Eu abro mão e peço, me ajuda. Tira esse fardo de mim. Toma meus filhos nas tuas mãos. Toma minha mulher, meu marido. Toma esse problema na saúde, essas finanças. Toma isso. E eu pergunto como está a tua esperança. Em quem você tem colocado sua esperança? Porque não adianta eu saber que Jesus Cristo é o Senhor. Eu preciso
confiar e colocar Ele como uma âncora na minha vida. E você pode dizer comigo assim: Senhor Jesus, seja uma âncora na minha vida, em meio às tempestades. E eu te pergunto essa noite, tem alguma coisa te escravizando? Tem algo que você ainda luta e não consegue vencer? Como em Romanos capítulo 7, você se vê nessa situação. Você não quer fazer algo, mas volta a fazer. Isso é uma escravidão, e Jesus veio libertar nossa alma da escravidão. Ele não te chamou para ser escravo, mas ser livre. Ele disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então vem, Senhor. Vem nessa noite e traz liberdade ao cativo. Apresente a Ele, diga: Senhor, eu quero ser livre nessa área. E eu pergunto: a presença de Deus é uma âncora em sua vida? Hoje o Senhor Jesus quer te dar liberdade, descanso, esperança. Ele quer ser o centro da sua vida.